Boa noite, meu nome é Ivelise. Eu estou convidando vocês agora para falar nessa nossa live. Nós vamos falar sobre o livro O que, que as crianças, o que, que as famílias precisam saber sobre os games, né? Um guia para cuidadores de crianças e adolescentes. O projeto do livro ele foi feito pensando principalmente nas famílias, né? Que tem muitas questões e muitas perguntas com relação aos jogos. Então, as famílias não entendem esse universo, um universo as crianças falam, os adultos não entendem, né? E tem muitas questões que as famílias nos trazem, né? Então, principalmente o que, que as crianças devem fazer, ou como que as famílias devem proibir, as famílias devem deixar, principalmente aí nesse período de pandemia, a gente tem recebido muitas consultas sobre como as famílias devem lidar, né, com a questão das crianças, dos adolescentes e com os videogames. A gente vai falar também sobre duas preocupações grandes aí dos pais, né, uma preocupação com vício, outra preocupação com violência, né, com a violência dos jogos, e a gente quer trazer no livro também muitos outros temas como segurança, o uso positivo dos jogos educativos, então esse é o tema aí da nossa publicação. A Homoludens é uma empresa de consultoria e de pesquisa. Nós já fizemos várias pesquisas sobre videogames, a gente trabalha com pesquisa sobre tecnologia, mas mais especialmente aí nesse tema, né? E pensando até na nossa experiência, a gente trouxe aqui vários especialistas, né, para compor o livro. Hoje eu vou chamar vários especialistas para estar discutindo com a gente o livro. E agora nós vamos começar com o Júlio. Boa noite, Júlio, tudo bom? Boa noite, Belize. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui e ter participado do projeto num todo. E, bom, por onde eu começo? Júlio, fala um pouco quais capítulos você escreveu, né? O que a gente pesquisou, como é que foi sua experiência aí no livro? Primeiro de tudo, eu fiz os capítulos sobre jogos, jogadores, crianças, adolescentes e jogos, e encontros offline. Falando um pouquinho de modo bem geral o que eu fiz. Eu fiz uma parte sobre gênero de jogos, então explicando um pouco mais o que é gênero, que dá um pouco de contexto para os videogames, do porquê deles terem uma classificação indicativa. Também fiz um pouco sobre classificação indicativa, fiz pesquisa sobre classificação indicativa. Trouxe dados também para pesquisa, de algumas pesquisas como a Game Brasil, a Tecnologia de Crianças e algumas outras. E foi bem surpreendente, especialmente porque me ajudou a ver mobile como um console. E era uma visão que eu não tinha até fazer tudo isso. E ver Só como, para Não, só como é para falar para o importante. pessoal que não conhece, quando a gente está falando mobile, a gente está falando de jogos de dispositivos móveis, então a gente está falando de jogo para celular, né? Isso. Acho que tá baixo. E, enfim, classificação indicativa. Eu acho que foi a parte mais significativa que eu fiz, na verdade, sobre classificação e sobre onde encontrar determinadas tecnologias que auxiliam no. Desculpe. Enfim, eu acho que a parte mais significativa que eu fiz foi de pesquisar a classificação indicativa, explicar como funciona, e a parte que eu mais gostei e eu acho muito significativa é de ajudar os pais a encontrar mecanismos que eles possam filtrar o do que os filhos deles jogam games. Então, de ter feito um manual completo com todos os aparelhos de jogos digitais mais recentes e como conseguir controlar o acesso dos filhos de uma forma bem saudável. Eu acho que no todo fica muito bem contextualizado e que vai fazer muito sentido, assim, quando a pessoa parar para ler, vai ser muito útil. Ou assim espero, né?
acho que a parte de controle parental, né, Júlia, é uma parte importante que a gente tratou aqui no livro, né? E ela é importante principalmente para quando a gente está pensando em crianças pequenas, né? E aí no livro a gente está descrevendo aí todos os controles e toda a parte aí de como os pais podem usar os controles parentais, né? Você quer falar alguma coisa mais, Júlio? Sim. Pode chamar, eu agradeço pela participação e é isso. Tá bom. Queria super agradecer o Júlio. O Júlio foi uma pessoa fundamental aqui para a gente, tanto para a gente estar nessa live, tanto para a gente estar com o livro pronto, né? Então, queria agradecer muito, muito o Júlio, né, por todo o trabalho aqui que ele está desenvolvendo junto com a Moludens. Então, é um autor que eu queria agradecer muito. Eu vou chamar agora o Luiz Sacuda, que é um outro autor nosso aqui. Tudo bom, Luiz? Opa, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. E aí, Luiz, você se apresenta um pouquinho, fala que empresa que você é, e, e aí você conta um pouco pra gente o que você escreveu no livro e como é que foram os capítulos. Tá ok. Bom, meu nome é Luiz Sakura, eu sou sócio da Moludens, sou fundador junto com a Invelise, né? Alguns de vocês me conhecem como marido da Invelise, mas enfim, eu também sou professor da FEI, né, do Centro Universitário FEI, tenho aí pesquisado e atuado como empreendedor, ou enfim, consultor e várias coisas na área de internet, aí desde o boom da internet, dos anos 2000, né, no 99, fui aí um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, então a gente tem acompanhado a evolução da internet aí desde da internet comercial desde o começo, e eu sempre lidei bastante aí principalmente a partir de 2011, bastante com a questão da indústria e do mercado de jogos digitais, né? E a gente tem também, com a Invelise, a gente também tem atuado lá no Comitê Gestor da Internet, e nos especialistas na TIC Domicílios, eu também estou na TIC Empresas e na TIC Cultura, então a gente tem visto bastante coisa aí. E, Luiz, bom, quer contar um pouquinho o que você escreveu? Me fala do seu capítulo. Isso. Então, são dois textos, né? É um texto lá no começo que vai falar sobre cultura gamer, né? Então, acho que é importante a gente entender que os jogos não estão no vácuo, né? Eles conversam com um monte de coisa. Então, você tem desde a questão de que o jogar é uma atividade humana, enfim, inata, tal, não só humana, né, como os animais também jogam, tal. Tem alguns autores, e é por isso o nome da nossa empresa é Homoludens, que consideram aí o jogar como uma das atividades principais aí do ser humano. Então a gente valoriza bastante isso, e a gente pensa um pouquinho nesse capítulo sobre como que os pais e os cuidadores podem se apropriar mais dessa cultura gamer e usar isso a seu favor, né? Então, como que eles podem aproveitar, por exemplo, o interesse de uma temporada de um jogo que está agora com, a temática egípcia, por exemplo, e aproveitar para fazer uma relação com uma exposição virtual que tem lá outros jogos também que puxa a mitologia egípcia, você tem outros livros, você tem várias outras coisas aí que você pode puxar, né? Você também pode pensar enfim, tem alguns livros que viraram jogos que viraram desenhos animados, né? Acho que Pokémon aí um dos mais longevos aí, muitos pais viram Pokémon, e quando soltou lá o Pokémon Go foi um revival assim super legal, tal. E isso pode ser utilizado aí para aproximar as famílias, para criar um repertório comum. Então a gente fala um pouco sobre
esse transbordamento da cultura, né, que não é só o jogo propriamente dito, para os jovens, por exemplo, que não têm um videogame, acabam assistindo a gravação de um Just Dance e fazem a coreografia juntos, enfim, você tem várias formas aí de participar dessa cultura, e acho que é importante que os pais cuidadores conversem com os jovens, com as crianças, sobre tudo isso, e se você não souber de alguma coisa, você pode perguntar, acho que isso também é uma forma muito, muito importante de aproximar, quer dizer, assim como em outros esportes você ouve a criança falando, fulaninho, sei lá, foi mal educado, chutou minha canela, aí você procura saber mais o fulaninho, então a mesma coisa que você vai saber mais o que aconteceu, como é que funciona o jogo, enfim, você pode aproximar, se você não sabe, isso não é uma coisa ruim, mas é mais analisar para se aproximar, para perguntar mesmo, e certamente a criança e o adolescente principalmente a criança, vai te dar uma explicação bastante detalhada e vai valer a pena compartilhar aí esse momento. Ok? E tem um outro capítulo, né, que vai ser sobre compras, e aí o de compras a gente vai falar um pouquinho tanto das compras, dos gastos que podem ser feitos dentro do jogo, mas a gente pensa também e as diversas modalidades também, e as coisas estão aí no universo dos jogos, tem desde coisas físicas, tal, e alguns cuidados que os pais têm que ter para poder, enfim, não ter surpresas desagradáveis aí no meio do caminho, e como que vocês podem aproveitar isso também para pensar educação financeira, para pensar valor do dinheiro, o valor do esforço, essas coisas todas. Bom, Luiz, obrigado. Eu acho que essa é uma das preocupações grandes aí que a gente tem com as crianças, né? Que é essa questão de como deixar os aparelhos preparados para que elas não façam compras indevidas, né? E também discutir as compras, né? Mesmo as compras que são ali compactuadas, né? Como é que as crianças podem entender, eu acho que é uma coisa principal, é entender o valor do dinheiro, né? Lógico que eu acho que mesmo adultos não conseguem fazer essa conta, né? Direito, né? Mas eu acho que é bem importante a gente discutir, né, compras e a questão do dinheiro, né, nos jogos. Luiz, super obrigada pela sua participação. Eu vou chamar os próximos autores aqui. Queria chamar a Isa Coutinho. Tudo bom, boa Isa? Noite. Eu sou Isa Coutinho, sou doutora em educação, pedagoga, professora, com quase 30 anos de experiência na área de educação. E, assim, estamos observando que esse material no qual fazemos parte é algo extremamente inovador e que o que estava faltando no mundo das famílias, da educação, e hoje estamos diante de um grupo de especialistas que vamos tentar aqui ajudar, contribuir para tantas dúvidas que surgem no mundo dos games. Bom, o nosso capítulo, eu falo nosso porque quem escreveu foi eu e a professora Lin Alves, trata de games e aprendizagem, e nesse capítulo vamos estar tratando de algo que é bastante discutido pela ciência no que diz respeito ao potencial do jogo como espaço de aprendizagem. Então, assim, aprender faz parte do humano, mas existem várias formas de aprender. Os games é um espaço onde pode surgir aprendizagens, seja pela sua problematização, seja pelas suas imagens, pelas suas narrativas. Não é à toa que hoje são jovens, são crianças e adultos que interagem com essas plataformas, né? Com esses meios tecnológicos, com esses artefatos. Mas, diante de tudo isso, também nos deparamos com algumas inquietações, com algumas dúvidas, né? Qual o limite que nós podemos dar para as famílias, para as crianças, na interação com os games? Então, em nosso capítulo, nós vamos discutir um pouco sobre isso. Se você, pai, educador, professor, tem tantas dúvidas de como lidar, de como dialogar com os games, nesse material vocês vão encontrar.
E especificamente no nosso capítulo, vamos lidar bem com isso. Mas como eu, mãe, ou educador, ou cuidador, ou ADI auxiliar, posso lidar com o jogo diante da interação com a criança? Isso nós vamos trazer nesse capítulo. Ou seja, como avaliar a potencialidade desse jogo? É como descobrir se esse jogo está adequado para aquela criança. Então, em nosso capítulo, nós vamos discutir um pouco sobre isso. Se você, pai, mãe ou educador, tem uma dúvida, então, assim, que tal você jogar com essa criança? Que tal você observar essa criança jogando? Que tal você fazer perguntas sobre o jogo para essa criança? E se você tem dúvidas se esse jogo você acredita que ele talvez não esteja adequado aos seus princípios morais e éticos, interaja com ele, busque estudar sobre ele, porque o jogo ele vai trazer vários ensinamentos, sejam esses que estejam de acordo com o currículo, sejam eles que estejam de acordo com a aprendizagem de forma geral. Então, nesse material, especificamente no nosso capítulo, vamos trazer um pouco disso para vocês. É óbvio que ele não se encerra aqui, você vai estar diante de um material que vai suscitar ainda mais indagações, mais perguntas, mas você estará diante de algo que poderá trazer bastante contribuições. Isa, só queria agradecer muito a participação de vocês. Eu queria muito falar aqui da Aline Alves, né? A Aline Alves é uma pessoa muito querida que escreveu esse capítulo aqui junto, ela não pôde vir hoje, mas para quem não conhece, a professora Aline Alves, a Isa, elas são pessoas que trabalham há muito tempo com a questão de jogos na educação, né? A professora Aline Alves tem o Comunidades Virtuais, você faz parte também, né, Isa? Fazemos parte do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, que tem um portfólio de praticamente 13 jogos educativos voltados para a educação, com financiamento da FAPESB, do CNPq, e que é das referências no Brasil relacionada ao estudo dos games, especificamente aqueles voltados para a educação. Isso, queria super agradecer e super recomendar para quem estiver assistindo a live, para quem estiver assistindo o trabalho, conhecer o trabalho da Isa, da professora Aline Alves, ali no Comunidades Virtuais, e só para falar que elas não só desenvolvem os jogos, mas tem toda a metodologia, né, Isa? Tem o manual do professor, tem as formas como aplica, exatamente, né? Exatamente. Os jogos do Comunidades Virtuais são jogos destinados para fins educativos e tem todo um manual de orientação de como utilização nas escolas. Muito embora a gente perceba que existem jogos também que não são destinados para a educação, mas poderão também ser utilizados na escola, desde que você contextualize. Uma coisa que é importante deixar claro para a gente que assiste, que estuda jogos, que o processo de aprendizagem, a relação de jogos e aprendizagem não está no jogo em si, mas sim na relação que você estabelece com esse artefato, no processo de mediação. É importante a gente ter isso muito claro, para a gente não demonizar o jogo, nem achar que ele é o santo, mas e sim, que contexto a gente vai dar a esse processo. E pensando nisso, inclusive foi um fruto da minha pesquisa, orientado por mim, eu fui orientando a dela, nós elaboramos um instrumento de avaliação que está disponibilizado no site do MEC, chamado IACGED, Instrumento de Avaliação Relacionado aos Jogos Digitais Educativos. É um instrumento gratuito, você pode entrar e acessar, e você vai descobrir se o jogo tem potencial adequado ou não para o processo educativo, para o processo de utilização nos espaços formais de aprendizagem, que no caso aqui estamos falando de escola. Bom, super queria agradecer, Isa, acho que foi uma coisa bastante importante, né, a professora Maria Tereza também não vai poder entrar agora, mas você falou uma coisa bem importante, que é do capítulo dela, que é falar sobre a questão da mediação familiar, né, e como as famílias podem mediar, né, esse uso do jogo, né, em diversas faixas etárias aí. Isa, queria super te agradecer, depois se você puder colocar as indicações do Comunidades Virtuais e dessas coisas que você falou aí nos comentários para todo mundo, a gente super agradece. Também, no final da live, se as pessoas quiserem, a gente coloca essas indicações também, então super obrigada, Isa. Então, obrigada a vocês. Imagina. Aqui nos nossos próximos convidados, vamos chamar o Daniel Spritzer. Tudo bom, Daniel? Oi, Belize. Tudo bom? Tudo jóia? E aí, quer se apresentar, falar do seu capítulo?
Oi, voltamos. Oi, tá, não, tranquilo. Bom, eu queria te agradecer, assim, também pelo convite para participar da live, mas principalmente por topar, por coordenar, assim, todo esse trabalho super bacana que reuniu um material muito, muito interessante sobre os jogos, né, de diversas perspectivas, e conseguir trabalhar com um bando de gente, assim, né, juntando todo mundo e fazendo todo mundo se engajar nesse projeto. Parabéns mesmo. Bom, meu nome é Daniel Spritzer, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, trabalho em Porto Alegre, né, e aqui eu faço meu doutorado na psiquiatria, dentro da temática do uso problemático de internet e jogos digitais também. Né, sou professor do Hospital Psiquiátrico São Pedro, numa disciplina sobre dependência de tecnologia, e sou coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas, o GEAT, que existe aqui já há mais de uma década, né? A gente estudando esse assunto. O capítulo que eu escrevi foi o Jogando Demais, né? Um capítulo sobre como avaliar o uso problemático de games, né? Que acaba sendo uma preocupação cada vez mais frequente, assim, né, entre pais, professores, cuidadores, assim, em geral, né, uma vez que o uso tem sido mais intenso e também, principalmente para avaliar a associação, né, para ver como avaliar, né, de maneira mais adequada, mais científica, o uso problemático, né, que na verdade não é só uma questão de tempo, a gente tem critérios, né, específicos para avaliar isso, e também é um capítulo em que a gente fala sobre as comorbidades, né, os outros problemas emocionais que também estão associados, né, com o uso problemático de jogos. A gente vai chamar, eu vou chamar o próximo autor, aí depois eu volto com o Daniel, o que a gente tá conseguindo ver ali, tá bom? Vamos falar com o Vitor enquanto isso, aí depois o Daniel volta aqui com a gente. Vitor, tudo bom? Tudo bom, Evelise? Tudo jóia? Se você quiser se apresentar nessa do mesmo grupo do Daniel aqui que estava falando agora, fala um pouquinho do GEAT, fala aí do capítulo de vocês, enquanto a gente vê aqui quando a gente traz o Daniel de volta. Claro. Bom, eu sou o Vitor Breda, eu sou médico psiquiatra, eu fiz o mestrado e doutorado em psiquiatria pela URGS, e sou membro do grupo de estudos sobre adições tecnológicas, né, que a gente é um grupo que a gente já tem há vários anos para estudar essa questão do uso da tecnologia, né, que eventualmente pode ser problemático, né, pode ser excessivo também. E queria te agradecer também por ter contribuído com a cartilha, que ficou super bacana, é um assunto super interessante, que existem muitas dúvidas ainda, né, que é muito comum as pessoas questionarem sobre esse tipo de assunto. Bom, o capítulo que a gente escreveu foi sobre a relação entre jogos violentos e o comportamento violento, né, entre jovens e crianças, que é uma questão muito importante, uma vez que os jogos, com o passar do tempo, evoluíram muito em questões gráficas, de realidade, eles estão muito próximos da realidade cada vez mais. E com isso também o conteúdo violento e gráfico também evoluiu, né? E tem muitos jogos que apresentam algum grau de conteúdo violento, né? E aí na cartilha a gente trabalha essas questões, né? Principalmente mostrando dados, né, que mostram assim que existe sim uma relação entre jogos violentos e a agressividade, né? Embora essa relação seja bastante pequena, tá? Tem outros fatores que são muito mais relevantes do que jogos, o acesso a jogos ou mesmo mídias violentas em geral, como filmes, livros e etc., né? Problemas, por exemplo, como abuso infantil,
a criminalidade, outros tipos de criminalidade, né? História de violência familiar, maus tratos, nível socioeconômico menor, tudo isso está muito mais associado com comportamento violento do que os próprios jogos violentos, né? E por último também a questão dos eventos esses mais graves e raros também, dos suicídios em massa, dos assassinatos em massa, que ocorre eventualmente como esses tiroteios em escolas, né? Que são eventos raros, e a mídia muitas vezes associa esse tipo de evento com jogos eletrônicos, mas na verdade isso quase não existe evidência de associação entre esse tipo de evento com o uso de jogos eletrônicos. Enfim, vou cobrir aqui a Ivelisse. Você tá me ouvindo? Oi, Júlio, tô te ouvindo. Ótimo. Vitor, então você tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, além disso tudo que você comentou? Eu acho que não, acho que mais reforçar isso da importância de procurar uma literatura mais assim, mais científica, e não só o que a mídia nos posta, né? E algumas recomendações importantes também para pais e cuidadores, no sentido assim de procurar respeitar a classificação indicativa, né, dos filmes, dos vídeos, dos jogos, né, porque tem conteúdos que não são adequados para determinadas idades. Então, evitar a exposição das crianças a esses eventos, né? E também, na medida do possível, se os pais puderem também entrar em contato com os conteúdos que os filhos assistem, né? O que eles fazem na internet, que tipo de jogos eles gostam, também é muito importante. Bom, Vitor, obrigada. Eu que agradeço, Belisa. Eu acho que essa é uma das principais preocupações aí das famílias, né? A questão dos jogos violentos, né? Sim. Então, eu acho que esse é um tema, como a gente tem muito na mídia, né? A questão, principalmente que você estava falando, né? A questão dos atiradores, e toda uma tentativa muito grande da mídia de já colar essa questão na questão dos videogames, né? Então, eu acho que essa discussão ela é bem importante, né? Então, Claro. acho que eu super queria agradecer você, Rafael, né? De estarem fazendo. Rafael é o outro autor aqui do capítulo, acho que você falou, Dr. né? Rafael Caran, também médico psiquiatra, meu amigo e colega, nós dois escrevemos esse capítulo. Super queria agradecer vocês, que eu acho que é um dos temas que provoca mais curiosidade aí no pessoal, né? Então, Vitor, super obrigada. Acho que vamos eu que agradeço. Nosso próximo autor, Daniel, consegue entrar? Pode colocar o Daniel? Daniel consegue entrar? Olá. Consegue agora, Daniel? Oi, Velise. Sim, tô vendo vocês e ouvindo bem. Acho que eu tive um problema na minha conexão aqui. Quando eu vi, eu estava sozinho na live, pelo menos era o que me parecia, e eu fiquei falando um tempão, mas acho que ninguém ouviu, né? Melhor assim. Então, E aí? beleza, Daniel. O Vitor apresentou o GEAT já. Você quer falar a gente estava falando do tema da dependência, né? Você quer falar? Bom, a gente estuda, né, no GEAT desde 2006 a questão da dependência de jogos digitais, independente de tecnologia em geral. Agora, mais especificamente, a questão do uso problemático de jogos, que foi o tema do capítulo que eu escrevi, né, que se chama Jogando Demais. Nesse capítulo, né, a gente fala de como avaliar uma pessoa quando os pais têm uma queixa, né, de que o filho, então, pode estar realmente jogando de maneira excessiva, que é uma coisa que vai muito além do tempo de jogo, né, embora se bata muito nesse assunto, dizendo que não pode jogar mais do que tantas horas. Na verdade, o tempo ele não é um critério diagnóstico, né, e sim a gente tem outros critérios que são bem mais adequados para a gente avaliar de uma maneira bem mais complexa esse fenômeno que é
tem muitas causas, né? Tem a ver com inúmeros fatores, tanto da pessoa, como do jeito de jogar, como dos momentos de vida também que ela está passando. E uma outra coisa interessante também do capítulo é que ele fala sobre a relação entre outros problemas emocionais, né, que também são presentes, mais comumente presentes, assim, quando a gente tem também uma situação de uso problemático de jogos, né? Então, E só para as pessoas que estão assistindo, né? Só falar rapidinho o que caracteriza a dependência, né? Acho que é uma questão forte aí das consequências negativas, né? Como que vocês caracterizam dependência? uhum. Bom, a maneira hoje em dia, né, com que a gente pensa a dependência é a maneira que também é trazida pela Organização Mundial de Saúde, né, na última edição, na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, onde o gaming disorder, né, seria o uso problemático de jogos digitais, mas ainda não tem uma tradução oficial para o português, então onde ele foi inserido como um diagnóstico oficial, né, junto com todos os outros diagnósticos de saúde física e mental. Para a pessoa preencher os critérios, assim, né, para de uso problemático de jogos digitais, ela teria que ter um uso não só muito intenso, mas um uso que ele é sem controle, um uso descontrolado, onde a pessoa não consegue controlar o tempo, não consegue controlar o momento em que ela vai começar a usar, por quanto tempo vai usar, e nem o momento de parar. É um uso na vida da pessoa, onde ele vai ocupando o lugar de outras atividades, não só outras atividades de lazer, mas principalmente outras atividades muito fundamentais, assim, né, para a manutenção da saúde, das relações, né, do funcionamento geral da pessoa, né, então a pessoa deixa de dormir, deixa de comer, deixa de encontrar os amigos, deixa de conviver com a família para poder ficar jogando, né, e é um uso que tem que se mostrar continuado, apesar dos prejuízos que ele acarreta, né? Então, essa é uma das principais vantagens, assim, né, da classificação da CID-11 em relação à classificação, a proposta de classificação que a gente tinha anteriormente, né, da Academia de Psiquiatria Americana, no DSM-5, né, onde não era obrigatório essa presença de prejuízo bem claro, bem definido, associado ao comportamento de jogo, para se fazer o diagnóstico de gaming disorder, de uso problemático de jogos digitais. Então, essa é uma das principais vantagens da classificação da CID-11, né, onde o prejuízo é obrigatório, que é exatamente aquilo que a gente vê na prática clínica e que é o que preocupa, né, os pais também em relação aos filhos nesse sentido, né. Acho que é importante dizer também, né, Daniel, que esse diagnóstico ele é dado para uma porcentagem pequena da população de jogadores, né? Como que vocês veem isso? Isso, no início os estudos que existiam falavam de alguns números que chamavam muita atenção, né? Na verdade, algo entre 10%, 15%, alguns estudos falavam em até quase 30% das pessoas poderiam ter um uso problemático de jogos digitais, né? Na verdade, isso não faz nenhum sentido, né? E depois cientificamente foi se observando, se comprovando, né, que realmente não faz sentido, que tem a ver mais com algumas questões de inadequação metodológica das pesquisas, né? E os estudos que utilizaram uma metodologia mais rigorosa, que são também mais recentes, eles apontam para uma prevalência bem mais baixa, assim, em torno de 1 até 3%, às vezes, da população geral, né? Então, é realmente bem diferente do que se achava antes, né? E não faz sentido, né, pensar que 1/3 da população, né, sofre de um problema de saúde sério, com perda de controle, com prejuízo, que precisa de atenção, assim, em função de algo que é uma atividade de lazer das mais importantes e interessantes, assim, também, né, em todo mundo. Então tá bom, Daniel, super obrigada. Queria agradecer a presença de vocês aí. Queria agradecer também por ter apresentado o Vitor e o
Rafael, né, para a gente aqui, para os autores. Acho que foi uma contribuição bem importante. Acho que só queria falar para quem está assistindo que uma das coisas que a gente pensou bastante no livro foi que ele pudesse ser visto de maneira interdisciplinar, né? Então, o Daniel, o Vitor, o Rafael estão falando do ponto de vista da psiquiatria, a gente tem psicólogos, a gente tem advogados, a gente tem médicos, enfim, a gente tem uma série de profissionais diferentes aí na área, né, para a gente poder tratar os assuntos do livro de diversos pontos de vista. Daniel, super obrigada. Eu que te agradeço, Evelise. Então, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Veronique? Olá, tudo jóia? Muito obrigada, Evelise, pelo convite. Eu me apresento, eu sou Veronique Donard, francesa, professora da Universidade Católica de Pernambuco, psicóloga, e eu gosto muito de jogos digitais. E desde 2005, eu uso jogos digitais na terapia, na psicoterapia. E sempre sonhei em fazer eu mesma meus próprios jogos para a psicoterapia, e talvez esteja chegando o momento, graças à FACEP, então estou muito feliz com isso. Na Católica, que é a Unicap, a gente criou um laboratório, um núcleo de estudos, né, que se chama Laboratório de Cyberpsicologia e Humanidades Digitais. São palavras um pouco ainda estranhas aqui no Brasil, mas são muito usadas já no Canadá, Estados Unidos, na Europa. Cyberpsicologia já é uma disciplina, e se Deus quiser, também eu vou tentar trabalhar para que isso seja uma disciplina aqui também no Brasil. Se não der, tudo bem. E então esse laboratório, esse núcleo de estudos, a gente pesquisa um pouco todos os impactos da tecnologia, ou seja, tudo que os colegas estiveram explicitando, a gente pesquisa isso, mas também a gente tem um eixo voltado para a prevenção da violência digital, que é um fator que a gente acha muito importante. Violência digital não é só o cyberbullying, a predação sexual, discurso de ódio no chans, dark web, tráfico de gente, enfim. Então, como a gente pensa que as pessoas são muito ingênuas ainda com o uso da internet, então a gente tem ações de prevenção no estado de Pernambuco, e nós vamos continuar com isso. E também tentamos fabricar jogos digitais para terapia, para reabilitação cognitiva, tudo isso. Então, nessa cartilha, que realmente é muito boa, viu, Evelise, muito obrigada por ter me convidado, fico muito feliz de conhecer todo mundo. Então, eu tive um dos papéis mais agradáveis da cartilha, que é de falar bem dos jogos digitais, então, adoro isso. E no caso, os jogos digitais online, esses jogos que reúnem milhões de jogadores, não são centenas, são milhões de jogadores. Um jogo mais conhecido, que é o WoW, né, World of Warcraft, ele, no seu apogeu, que é nos anos 2010, por aí, ele chegou a reunir 12 milhões de jogadores ativos. Então, a gente pode compreender que é um universo onde as interações são o principal eixo do jogo. Claro, existe um atrativo pelo ambiente, né, que é da fantasia heróica, tipo, não sei se diz O Senhor dos Anéis em português. Bom, tipo, como é que chama? Games of Thrones, esse tipo de ambiente. Tem? E então tem esse atrativo, né, desse tipo de universo, que é muito característico, pelo menos dos jogos, dos RPGs multijogadores, mas tem todo o fator das interações, que são super importantes. Então,
o adulto, e não é só adulto, gente, não é só criança e adolescente que joga jogo online, não. Tem gente de 70 anos e até 80 se divertindo e tecendo amizades com pessoas do mundo inteiro nesses jogos online. Mas no caso daquele adolescente que parece que o computador comeu ele, porque ele tranca a porta de casa, não quer mais ir jantar, e fica só no computador, só no computador, só no computador, e todo mundo, meu Deus, o que é que está acontecendo com essa criança? Não fala mais com a gente. Não se preocupe, ele está falando com muita gente, assim, talvez ele esteja até aprendendo chinês, ou alemão, ou neerlandês, não sei. Esses jogos, é impossível jogar sozinho. Você não pode jogar um jogo multijogador sozinho. Você tem que entrar numa equipe. E as equipes, elas têm uma disciplina tremenda. Elas têm um líder, elas têm um conselho, elas dão ordens, elas solicitam serviços, cuidado com os serviços, né, dentro do jogo, ou seja, por favor, se coloque lá que nós vamos atacar aqui, e depois, etc. E elas pedem, por exemplo, esse famoso adolescente que não consegue acordar para ir para a escola, pois ele vai botar o despertador para acordar às 4 horas da manhã, para estar junto com a equipe para atacar o castelo de não sei quem. Então, a criança, ou sobretudo o jovem, né, adolescente, geralmente são adolescentes porque alguns têm que pagar. Então, a criança não consegue entrar dentro do verdadeiro universo, nem que seja a mensalidade, né? Eu não sei como falar isso. Então, o sujeito, ele aprende a respeitar uma hierarquia, ele aprende a se esquecer em prol de um grupo, em prol de um funcionamento grupal, e, sobretudo, ele tece amizades e inimizades. Ele sofre penas, ele sofre alegrias também, ou seja, ele tem muitas alegrias, e a gente vê que essas relações tecidas nesses jogos, elas se estendem à vida IRL, né, a vida concreta, e as pessoas se tornam muito amigas. Então, se você, papai, mamãe, etc., vocês estão preocupados porque o filho está jogando muito, não se preocupe não. Se preocupe por outras coisas. Eu não digo que a internet seja perigosa, não. É sim, mas é muito. Mas ela tem boas coisas. E os jogos digitais são uma coisa, eu acho, muito boa. Pronto, já falei em prol dos jogos digitais. Agora eu quero meu cachê. Por favor, Warner Bros. Por favor, eu quero aqui 100%. Eu queria super te agradecer, né? Eu acho que é bem importante a gente poder ter essas visões, né? E eu sou suspeita para falar, porque eu fui uma jogadora, né? Não de World of Warcraft, mas de um jogo muito anterior a esse, que era a Multi-User Dungeon, né? Que era a MUD, então eu tenho essa experiência do jogador de RPG online, né? E eu tenho amigos até hoje, né? Tem mais de 10 anos, né, que eu conheço as pessoas, eu tenho amigos que casaram, né? Eu tenho pessoas que são meus amigos até hoje, então tem mais de 10 anos que a gente parou de jogar, a gente jogou há mais de 10 anos atrás. Então, eu acho que essas socializações, elas são muito importantes, né? Elas não podem ser as únicas, mas eu entendo que elas são muito importantes. Super queria agradecer tua participação aqui no livro, tua participação aqui na live. E aí, já que você tocou nos problemas, né, acho que de jogos online, eu sempre costumo dizer que eu acho que assim, os jogos online têm problemas, mas não são os que as famílias pensam, né? Então, eu acho que muitas pessoas ficam muito preocupadas com que o jogo é violento e vai gerar violência, e eu acho que os problemas de violência nos jogos são outros, né? Então, acho que para falar justo desse tema, eu vou chamar a Evelise, né, quase me achará aí. Obrigada, Veronique. Oi, estão me escutando certinho? Tudo bem? Certinho. Boa noite.
Tudo bem, e você? E até brincar que eu estava na estatística dos 12 milhões que jogava World of Warcraft em 2010, então eu estava fazendo parte disso. Então, boa noite. Queria primeiro agradecer, né, o convite de participar dessa cartilha, que ficou muito legal, né? A reunir, conhecendo pessoas novas. Então, meu nome é Evelise Carvalho, sou psicóloga, sou mestre em psicologia forense, né, sou consultora técnica de saúde mental do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, e meu capítulo fala sobre comportamento tóxico. Acho que até esse termo seja desconhecido para muitas pessoas, né, do que se trata e até o que seria esse comportamento tóxico. Mas a ideia, né, não vou dar tanto spoiler do capítulo, que vocês podem conferir lá, mas a ideia é que quando a gente fala de comportamento tóxico, são todos os comportamentos que os jogadores têm dentro dos jogos que atrapalham e estragam a diversão. Então, obviamente, né, quando a gente vê, ele vai estar muito mais frequente e presente em jogos competitivos. E algumas pessoas vão falar, mas jogo competitivo normalmente tem aquela competição, eu vou atrapalhar o inimigo, né? Vou atrapalhar o competidor para poder conseguir alguma vantagem no jogo ou chegar primeiro. Mas acho que quando a gente fala de comportamento tóxico, eles passam o limite de uma competitividade que seja saudável, né? Então, ele não só vai atrapalhar, mas ele vai impedir que o outro jogador que esteja jogando com ele se divirta ou que aproveite o que o jogo oferece. Então, quando ele começa a passar desse nível saudável de competição, ele passa a ser um problema, né? Infelizmente, quando a gente vai ver nacionalmente, né, internacionalmente, o Brasil é conhecido por ser uma comunidade bastante tóxica nos jogos online, né? Então, os brasileiros são conhecidos por serem muito mal educados. E quando a gente fala desse comportamento tóxico, não é somente eu xingar, ou ficar matando, por exemplo, dentro do jogo um outro jogador. Mas ele vai muito além de, por exemplo, atrapalhar, expulsar ele de grupos, não permitir que ele entre em guildas, né, que são grupos de pessoas nos jogos. Então, a verdade, ele vai impedir que o outro jogador consiga aproveitar de alguma maneira, né? Então, assim, eu gosto de brincar, porque o povo fala, trollagem tem limite, sim, né? Principalmente quando a gente fala dentro dos jogos. E, né, eu acho que dentro desse jogo, quando a gente vai falar sobre todos esses comportamentos, acho que vale sempre uma reflexão, e vai ter, né, no final sempre tem as recomendações, mas eu acho que os comportamentos das pessoas são muito um espelho da nossa sociedade, né? Quando a gente fala da internet, a internet é um espelho de comportamentos que a gente já vê na sociedade. Então, quando a gente tiver essa violência dentro dos jogos, muitas vezes eu até falo assim, nossa, mas meu filho fica xingando quando perde, e eu acho que sempre vale uma reflexão de, por exemplo, como é que eu, como pai, lido quando o meu time perde. Eu xingo o juiz, eu xingo o time inimigo, eu vou xingar os outros jogadores, ou eu realmente entendo que talvez o meu time tenha jogado pior, ou que alguma coisa ali aconteceu, né? Então, eu acho que quando a gente fala desse comportamento tóxico, também vale, né? Os pais, eles precisam lembrar que eles são modelos dentro de casa. Então, se eu quando lá meu time perde, eu vou xingar o juiz, vou falar um monte de palavrão, eu estou ensinando para a criança e também para o adolescente dentro, né, que é aceitável você ter esse tipo de comportamento quando você se frustra quando o seu time perde. Então, eu acho que sempre vale essas reflexões de modelos que a gente tem em casa, né? E eu acho que quando a gente fala de comportamento tóxico, a maneira que a gente tem de conseguir combater ele é a educação, né, e ensinar as pessoas a ter comportamentos que a gente vai chamar de boas maneiras online, ou seja, né, lembrar que é um outro jogador, que é uma outra pessoa, que talvez esteja passando por um momento difícil, que, enfim, faz parte do jogo a competitividade, mas existe um limite aonde eu deixei de ser competitivo e eu comecei a agredir e atrapalhar a diversão e a experiência que aquele outro jogador pode ter no jogo também. Belize, só mais uma coisa que eu queria falar é que eu acho que o atrapalhar a experiência, ele vai muito além de não deixar alguém conseguir alguma coisa, né? A gente está falando de racismo, a gente está falando de homofobia, a gente está falando de machismo, né? E eu acho que a gente está falando de coisas que são até mais graves, né? Você não quer falar um pouco disso? Certo. Então, acho que depois também vai vir a Alessandra falar um pouquinho disso, porque existe um mito de que quando a gente fala de internet, a gente fala de internet, as pessoas acham que esse não ser identificado, eu estou atrás de um avatar, eu estou por detrás de um nick, isso vai fazer com que eu esteja protegido dessas violências, mas não é bem assim. Né? Acho que a Alessandra depois vai falar um pouquinho sobre isso. E dentro desse jogador, dentro disso também, né, quando a gente fala, vai ter esses xingamentos, que daí são
machismo, xenofobia, racismo, que estão muito presentes nos jogos, né? A gente vai ver alguns jogos em especial, principalmente dentro do competitivo, isso vai aparecer esses comportamentos. Então, quando a gente fala sobre isso, não é só esse atrapalhar, né? Quando a pesquisa que eu fiz uns anos atrás mostrou que essa violência, esse comportamento tóxico vai a níveis tão graves que a pessoa não consegue mais entrar no jogo, que desenvolve crise de ansiedade, que desenvolve depressão, por causa das violências que ela sofre dentro desse jogo, né? E a gente tem que pensar que o jogo é uma ferramenta de entretenimento, né? Normalmente as pessoas vão lá para se divertir, às vezes, muitas vezes, ficar com seus amigos, é uma ferramenta de lazer, embora tenha o aspecto competitivo, que eu acho que é importante, faz parte do jogo, né? Mas esse vai muito atrás e que, às vezes, as consequências que vão ter dessa violência que as pessoas sofrem dentro do jogo, ela vai vir para a vida real também, né? Não é uma coisa que eu desliguei o computador e para ali, vai ter consequências também na vida real. Só uma coisa aqui que a doutora Evelyn está perguntando, né? Eu acho que ela está ligada ela tem a ver com essas redes de ódio e tudo, mas ela tem uma outra questão também, é que ela acaba sendo vista como se ela fosse uma cultura específica dos jogos. E isso é muito difícil, né? Porque os jogadores começam a entender que jogar é assim, né? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, né? E a gente tem movimentos grandes de jogadores, de plataformas, de instituições, para que a gente tenha um fair play, né? Para que a gente não tolere, as plataformas têm políticas para não tolerar esses comportamentos, né? Mas, então tem se trabalhado a educação dos próprios jogadores, né? Então, eu acho que isso é importante para que não fique aí, é assim que funciona, né? Velize, super obrigada. Quer falar mais um pouquinho? Não, eu só queria fazer um adendo que exatamente é isso, né? O que a gente vê é que faz parte do jogo, né? Se você. Mas isso faz parte de ser competitivo. Mas eu acho que a competitividade, né? Fair play, por exemplo, ele tem níveis saudáveis que pode se manter, né? E quando passa esses limites, ele pode ser bastante prejudicial. Tá legal. Super obrigada, Velize. A gente vai chamar a Alessandra aqui, que é para a gente falar dessa outra parte também. Alessandra? Tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bem, Belize? Tudo bem. E aí, quer se apresentar, falar um pouquinho? Sim, vamos lá. Então, eu sou a Alessandra Borelli, sou advogada, sou especialista, sou dedicada às áreas de direito digital, proteção de dados e educação digital. Foi um prazer enorme receber esse convite, poder contribuir para esse material tão rico, ao lado de profissionais tão competentes, Evelise. Parabéns por essa iniciativa. Eu te agradeço não só como advogada que atua diretamente em todas as questões envolvendo crimes ilícitos cibernéticos, mas sobretudo e principalmente como mãe, porque esse material ele vem realmente para esclarecer muitas dúvidas e nos dar uma luz, né, a partir de tantas incertezas, tantas inseguranças. O videogame, os games, de uma forma geral, representam, sem dúvida, uma das formas de entretenimento mais interessantes, porque, ao mesmo tempo que entretém, também ensina, né? Então, eu, apesar de, dada a minha responsabilidade, o meu papel e a minha área de atuação, eu tenho por obrigação compartilhar com o meu público, com famílias, com colegas, com outros especialistas, muitos dos riscos que acontecem na internet. Mas eu devo dizer que as novas tecnologias, o que inclui os avanços dos games, constitui algo extremamente valioso. Né? Então, eu até brinco com os pais nas palestras, eu falo, puxa, para os pais que jogaram futebol de botão, de repente se depara com um game do FIFA e você pode escolher seu time, você pode escolher seus jogadores. Então, realmente é tudo isso muito divertido, né? Mas é claro, então, como muito bem colocou a Evelise, e obrigada por ter levantado essa bola para mim, de fato, os comportamentos tóxicos representam uma preocupação, né? Então, ao mesmo tempo que as novas tecnologias, os games, eles entretêm,
essa naturalidade com que muitas vezes os gamers, os jogadores se colocam nos jogos, no sentido de a comunicação violenta mesmo, né? Esse comportamento tóxico que vai muito além de não concordar em estar perdendo, mas em comportamentos que podem sim caracterizar crimes. É isso que a gente traz, é isso que eu trago dentro da minha contribuição para este rico material, né? Fala um pouquinho sobre o quão prejudicial e quais os desdobramentos que um comportamento durante um jogo pode gerar. Vai muito além dos morais, que são muito importantes, lógico, mas os desdobramentos jurídicos, né? Então, a gente está falando aqui de calúnia, de injúria, de difamação, de racismo, injúria racial, ameaça, são crimes tipificados no nosso Código Penal. E que, quando praticados, não importa se você estava no calor da emoção, estava muito nervoso, muito empolgado. Isso pode caracterizar um crime ou um ilícito. E caracterizando um crime ou um ilícito, a responsabilidade civil é dos pais. Então, é bom lembrar, né, que apesar do filho estar lá jogando, se ele realmente ofender alguém, a depender do que ele falar, a depender do que caracterizar, pode realmente ensejar na responsabilização civil dos pais, e do ponto de vista criminal, o adolescente responde com medidas socioeducativas. Então, é muito importante alertar, e a gente traz isso para esse material. Outro ponto importante que a gente também aborda de uma forma muito, muito cuidadosa, né, com um termo muito... na verdade, o material todo, né? O que é gostoso é que ele está numa linguagem muito fácil, mas com extremo rigor técnico, né? Tudo realmente embasado em dados e insumos técnicos, e eu digo, no meu caso, insumos jurídicos mesmo, para sustentar tudo isso que a gente aborda. Então, não só os crimes, mas a situação, por exemplo, de compras, né? As compras, por exemplo, as crianças, muitas vezes, elas podem fazer compras de jogos ou de insumos para os jogos. Então, para isso, a gente traz dicas para os pais, para que façam ali uma configuração com um double check, para que os pais possam autorizar a realização de compras durante os jogos. Outro ponto importante é com relação à vulnerabilidade que esse universo, que esse ambiente pode representar para os mais novos, uma vez que jogos online e redes sociais representam, sim, portas de entrada para pessoas mal intencionadas, que sempre existiram. O game não trouxe isso. Pessoas mal intencionadas sempre existiram. A gente precisa ensinar, orientar, direcionar, até porque proibir não é uma opção. A gente precisa preparar as nossas crianças para todas essas oportunidades. Então, a gente traz um pouquinho disso, né, para o material. Entre outras coisas também muito importantes. É lógico, né, que eu falo um pouquinho sobre a LGPD, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem lá o artigo 14, que em especial fala no seu parágrafo 4º que as empresas, que os controladores, que os games, eles não podem, as empresas de games não podem condicionar o jogo à oferta de dados pessoais. Então, eu trago algumas orientações sobre isso. E é isso. Então, esse material, tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Já contei para um monte de gente, está todo mundo super ansioso para acessar. Queria mais uma vez parabenizar você, ao Júlio, né, que você disse aí que ele te ajudou bastante, a todos. Ajudou bastante. Alessandra, super obrigada, e acho que eu acho que é importante a gente ter esse material interdisciplinar, né, até para que as pessoas entendam que o que acontece dentro dos jogos tem muitas implicações, né, então eu acho que fundamental aí a gente pensar nisso. Então, Alessandra, super obrigada. Eu queria chamar duas pessoas agora, porque eu acho que, além de pensar tudo que acontece nos jogos, uma das coisas que a gente tem visto, né, é que games também é profissão, né, e eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. Então, eu queria trazer agora a Tereza e a Amanda. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Tudo então, queria que vocês se apresentassem rapidinho, né? Eu sei que a gente está com o tempo meio estourado, mas queria que vocês se apresentassem rapidinho e falarem um pouco aí o que é ter profissão gamer. Tereza e Amanda. Vamos lá, Amanda. Começo, então? Letra. Meu nome é Amanda, eu sou psicóloga e orientadora profissional. Eu trabalho aí com levantamento de profissões relacionadas a game, especificamente, já tem
uns 2 anos, inclusive na minha formação de orientadora profissional, a minha monografia foi Eles Não Estão para Brincadeira, então como fazer uma carreira em jogos digitais. Eu contribuí no capítulo 9, falando um pouquinho como o jogo pode ser profissão, e aí eu entrei mais para a parte do desenvolvimento de jogos como uma possibilidade de carreira, porque às vezes as famílias não sabem, mas jogos também geram empregos e profissões e carreiras muito legais, tanto aqui no Brasil quanto fora do país, e acho que foi muito bacana trazer para esse material essa visão também, para juntar com todas essas informações super bacanas que as outras pessoas, outros profissionais já trouxeram. Bom, Tereza, já quer começar a se apresentar um pouquinho, falar também? Conta um pouco mais da minha parte do capítulo, como que vocês preferem fazer agora? Pode passar para a Tereza, Amanda, porque a gente está com um tempinho aqui um pouquinho estourado. E ainda tem mais gente para falar. Tem a Tereza, mas tem mais 2 pessoas para falar. Então tá. Vamos lá, Tereza. Sou Tereza Rodrigues, sou mãe de gamer, né? Então, ouvindo tudo isso aí que nós hoje temos a oportunidade, né, através da Ivelisse, de condensar em um livro tão bacana, eu vejo assim, eu acredito que vocês possam perceber o quanto eu sofria isso há 12, 14 anos atrás, né? Quando meu filho decidiu seguir a carreira gamer. Então, ser mãe de gamer é realmente você abdicar mesmo dos seus medos, e foi isso que eu fiz. O meu medo se transformou a partir de um grande amor de não perder meu filho e começar a entender realmente o que era esse fascínio que o meu filho tinha pelo espaço cibernético. Então, o livro ele veio para reforçar tudo isso. A gente traz ali algumas dicas de vivências mesmo, experiência de mãe educadora, tá? Sou professora, sou mestra em gestão de projetos, e hoje eu sou mentora do projeto Mãe Pixel, que veio como um pontinho luminoso para transformar esses cenários de preconceitos, de muitas desavenças entre as famílias, às vezes, por não entender. Então, assim, o projeto Mãe Pixel, ele vem disseminar realmente a importância do diálogo e de que os pais realmente se aproximam o máximo possível de seus filhos. E eu aprendi muito, tá? Eu tenho aprendido bastante, tanto com os meus alunos gamificados, quanto com meu filho. Enxergar realmente o que é o espaço gamer, né? Entender realmente o que é hoje a realidade de uma game house, sei lá, é muito diferente do que você ficar assim daqui. Então, assim, eu me aproximei para não perder... Tereza, deixa eu só dar uma introdução rapidinho aqui. Algumas pessoas não sabem, mas a Tereza é mãe de um jogador profissional, né? Que é o Mikal, que é um jogador que defende a INTZ hoje. Então, é um jogador que o filho dela é um jogador que está no circuito profissional, né? E aí eu queria que tanto você, Tereza, quanto a Amanda, me falassem um pouco assim, como que vocês veem o circuito profissional para os jogadores hoje, né? Como é que como a Amanda estava falando, né? Como é que esse game passou para uma profissão, né? Como é que foi esse processo? Então, assim, antes eu ficava buscando realmente as pessoas especialistas, e eu sempre, às vezes, brinco, né? Os especialistas estavam tão perdidos quanto eu. Então, e de repente, eu me vi, né, incentivando o meu filho, indo com ele até esse trabalho, que realmente é uma profissão, é uma carreira. Meu filho hoje, ele se sustenta, tá? Ele se sustenta como gamer. E junto com essa carreira gamer, eu vejo quantas aprendizagens. Realmente, eu digo assim, meu filho hoje é um cidadão do mundo, fala outras línguas, ele viaja, ele interage como nunca antes, porque antes os irmãos, né, mais velhos já trabalhavam em outras cidades, e ele ficava ali no mundo que eu também acreditava, né, como muitos pais, de que ele estava sozinho, e na verdade ele não estava. Ele já se tornava um cidadão global, aprendendo muito, muito, muito mais do que a gente imagina. Então, assim, a profissão gamer hoje exige muito estudo, e eles estudam muito. E eu gostaria muito que os pais dessem uma olhadinha lá no livro, vocês vão entender
exatamente tudo isso. E tá aí, eu não quero deixar também passar a oportunidade, todas essas minhas angústias se transformou aqui num manual de sobrevivência para os pais da geração gamer, tá? Porque aqui eu trago um pouquinho de tudo isso, a filosofia de Pierre Levy, tá? Já abrindo esse espaço algumas décadas atrás, nos mostrando de que o mundo realmente se transformaria, educacionalmente, socialmente, e assim, por que não essas carreiras? E são diversas carreiras, tá? Se aproxime. Amanda, quer falar das carreiras que a gente tem? Falar rapidinho? Bom, eu acho que a primeira coisa é entender que o game em si, a gente, como consumidor, é trocar um pouco a lógica. A gente vai olhar o game como um produto. E como um produto, existem diversos profissionais engajados para fazer com que esse produto aconteça. Ele saia da ideia de alguém para se transformar em algo que atinge tantas pessoas e transforma a vida de tantas pessoas. Basicamente, essa é a primeira chavinha que a gente vai trocar. O trabalhar com o jogo pode ser jogar quando você é um atleta, mas pode ser outra coisa. Pode ser o fazer o jogo, pode ser você vender, por exemplo, para uma empresa de jogos, pode ser você ser um animador, você trabalhar com música. Então, dentro do livro, não vou dar muitos spoilers, mas tem ali uma coleção, uma gama bem grande de profissões que estão envolvidas para trazer tanto essa visão do lado de pessoas que querem se tornar profissionais como jogadores e pessoas que querem trabalhar com o game de uma perspectiva da tecnologia. Eu acho que uma coisa que eu vivi muito quando eu estava pesquisando no Censo, junto com a Ivelisse e o pessoal da Homo Ludens, é entender que o jogo, ele é um produto de tecnologia, ele também é um produto cultural e hoje também ele é um esporte. Hoje, na quarentena, em pandemia, a gente está vendo cada vez mais os jogos como esporte. Eu acho que uma coisa que a gente pode tirar é que esse momento, muitas pessoas que não viam o videogame ou os games como algo que pudesse ser competitivo, ainda existem pessoas que não enxergam dessa forma, de fato é um esporte, de fato dá para trabalhar com isso, seja como atleta, seja como técnico, seja na parte de psicologia do esporte, também temos muitos psicólogos atuando, ou fazendo esse produto mesmo, que é um produto super complexo, que a gente conta um pouquinho mais no livro. Então, acho que para quem tem interesse, é um material muito bacana, assim, de verdade. Tanto para os pais quanto para os jovens que têm interesse, porque traz, assim, mais informação e uma informação já trabalhada, com bastante qualidade. Acho que é uma boa fonte de informação para todo mundo. Esse material ficou muito bacana. Amanda e Tereza, super obrigada. Queria agradecer vocês aí a participação no livro. E aí, agora, só para a gente finalizar, né, last but not least, queria chamar a Beth e o Jean. Olá. Tudo bom, Beth? Tudo bem. Tudo jóia? Vou apagar uma luz aqui. E aí, vocês querem falar um pouquinho do capítulo que vocês fizeram aí no livro? Vocês querem se apresentar? Bom, eu, enfim, posso me apresentar e meu nome é Beth Carmona, eu trabalho com o audiovisual, principalmente, pela minha própria profissão, aos poucos fui me atualizando naquilo que a gente chama o mundo digital interativo, e onde o game está totalmente colocado. E há mais de 20 anos, a gente que começou com televisão e hoje trabalha com todas essas telas, né, inclusive a tela do game, a gente sempre buscou e percorreu essa ideia da qualidade, né, da mídia de qualidade, e por isso mesmo, enfim, ao encontrar com Ivelisse e na parceria com o Jean, é incrível como você coordenou esse livro e não esqueceu nenhum lado, né? Não esqueceu nenhum ponto de vista ou as diferentes ideias que acontecem quando a gente fala nesse assunto, né? Não sei se tem um eco na minha voz, eu tenho que fazer, mas enfim. Então, Jean, você está no mudo? Não, tô aqui, boa noite. Não, é só por causa do eco da Beth. Tá bem.
A televisão já teve o seu momento também de ser a bola da vez, no sentido que os pais, muito preocupados, né, com a questão de quantas horas que a criança passava na televisão e ainda passa, ou frente às telas. Então, quer dizer, esse é um tema que percorre a nossa sociedade já há alguns anos, né, e a gente não percebe que esses temas e esses assuntos todos vieram para ficar, porque nós simplesmente estamos vivendo numa outra era, né, que é essa era das conexões, né, do compartilhamento, de você, enfim, poder atravessar e penetrar alguns mundos e algumas experiências muito diferentes, né, do ponto de vista da interatividade até então. Então, dentro do que aconteceu nessa sociedade e hoje o game inserido dentro da nossa vida, a gente tem que, enfim, buscar dentro daquilo que ele traz de melhor, como é que a gente vai lidar com essa nova situação que nossos filhos e essa geração tanto admira e tanto se engaja, né? Então, de uma certa forma, a gente procura fazer sempre buscar a qualidade, ver o lado positivo, e dentro dos games, como alguém já falou aqui, a gente também enxerga, e no nosso capítulo um pouco que a gente vem trazer, é como é que a gente reconhece, como é que a gente, como na hora da escolha, na hora da análise, na hora que a gente está vendo nosso filho, nossa filha, ou mesmo como profissional, como é que eu avalio esse game, ou essa ideia que está por trás desse game, a gente no capítulo tenta, enfim, uma contribuição muito singela frente a esse grupo que você reuniu, Ivelisse, que são pesquisadores tão sérios, né, e tão profundos nas suas áreas, e que também entendem o valor, né, desse engajamento, ou seja, do ponto de vista do que ele traz, do ponto de vista cultural ou social, ou do que ele traz de perigos, ou de atenções, ou de atenções mesmo que a gente deve tomar. Eu acho que a gente vem trazendo essa contribuição muito da nossa experiência profissional, né? Não só como por lidar com crianças e adolescentes, porque o Mídia Ativa é um centro de mídia para crianças e adolescentes que se preocupa com a qualidade desse conteúdo que está sendo oferecido e jogado, mas também eu acho que para os pais, que de uma certa forma podem e devem cada vez mais se envolver com os filhos, inclusive jogando, né? Inclusive jogando, como alguém já disse, é uma diversão para todas as idades, mas mesmo por mais que seja um jogo dirigido à criança, os pais, nessa relação com o filho, têm muito a aproveitar. Então, um pouco eu quero passar para o Jean, que também é um gamer veterano, muito mais do que eu, enfim, que vim da televisão e do audiovisual, e que entrei no mundo dos games um pouco por força da própria profissão, e por também, quero te dizer que gosto bastante. Então, o Jean pode, por favor, falar um pouco sobre... Beth, só antes da gente passar para o Jean, só para falar que a gente quis trazer também a participação do Conkids, até porque tem muitos debates, né, como você falou, que já foram feitos pela televisão, né, e que eles estão relacionados com os debates que a gente faz com games, né, alguns se aplicam, outros não se aplicam, né, na verdade a gente até tem debates que vêm para videogame que vieram da televisão, mas eles não estão adaptados para esse tipo de mídia, mas tem muita coisa que a gente já discutiu, né, a questão do conteúdo e esse tipo de coisa já foi discutido, né, a gente tem uma discussão muito grande. A questão da violência dos comportamentos de imitação, né, quanta gente tinha medo, olha, meu filho viu um filme de super-homem, tem um medo que ele vai se jogar da janela e vai sair voando, e ele vai morrer, enfim, essa discussão sobre violência e televisão, ela tem mais de 30 anos, né, ou mais até,
e, de repente, a gente se volta, às vezes, vivendo a mesma situação, com a mesma discussão, com um meio diferente, né, com uma mídia diferente, né? Mas é sempre saudável discutir, e é sempre interessante comparar, né? Porque, queira ou não, quer dizer, essas discussões, elas também surgem em momentos da sociedade diferentes, né? Quer dizer, nós também estamos vivendo, principalmente agora, na questão da pandemia, a gente está fazendo também vários trabalhos e várias pesquisas que a gente sabe que as crianças e os jovens dentro de casa, e a relação deles com as telas também, enfim, mudou muito, né? E a nossa vida também vai mudar muito daqui para frente. Então, melhor que a gente entenda, melhor, e esse livro eu acho que vem numa hora super oportuna, e eu parabenizo mesmo você e toda a equipe que você convidou assim a dedo, muito bem escolhido. Obrigada, Beth. Jean, quer falar? Aí a gente já vai meio finalizando aqui, que já estamos em cima do horário. Claro. Boa noite, Velise. Boa noite, Beth. Boa noite, pessoal. Agradecer, né? Eu tive a oportunidade de escrever esse trechinho aí junto com a Beth, né? Fazer parte da publicação. Realmente, como disseram, falta, né, na literatura obras tão completas como essa, né? E o que a gente traz de especial, né, no nosso capítulo, né, Beth, é esse olhar curador que a Beth comentou, né? Como é que eu olho para uma produção e enxergo o que ela tem de valor, né? Lembrando que quando você avalia, o próprio nome já diz, você dá valor a alguma coisa, né? E a gente trouxe um pouquinho no texto o que a gente entende enquanto qualidade, né? Muito do histórico do Conkids, né? O Conkids tem um histórico aí gigantesco de reconhecer essas obras de qualidade, mas foi lá em 2018, né? 3 anos atrás, que a gente fez o primeiro Conkids interativo. É um festival que a gente tanto chama pessoas para mandarem suas produções, né? Aí essas produções têm que ser com foco para crianças e adolescentes até 15 anos. Existem diversas categorias, né? Aplicativo, games, livro digital, enfim, transmídia. E a gente fez a segunda versão desse Conkids interativo esse ano, acabou agora em agosto, né? Teve um mês todo de programação, tivemos os finalistas, foi um evento super legal. Enfim, acho que é um pouco desse olhar que falta, né? Tem muito, né? A mídia faz essa coisa pesada às vezes de enfim, uma propaganda não legal do que é a potencialidade de um game, né? E a gente vai justamente na direção contrária a isso, né? A gente vai buscar um valor, né? E principalmente para crianças, né? Quando você pode ir numa padaria hoje, você vai num restaurante, você vê uma criança grudada numa tela, e aquilo você tem que passar a pensar, né? O que ela está assistindo? Por que ela está assistindo aquilo? Será que, né? Como a gente falou aqui na nossa live, a questão não tem a ver com a tela, né? Ela tá com a tela na mão, tem a ver com quem deixou ela pegar aquela tela, né? Então existe um processo educacional aí muito grande por trás. A gente traz um pouquinho desse texto, né? Falando sobre tudo isso. E para mim é muito legal fazer parte disso tudo, Velise e Beth, porque eu estou na pesquisa na área de letramento digital, né? Estou fazendo uma pesquisa aqui na região sul de São Paulo, numa escola pública, onde eu tento identificar em que momento, né, a criança sai ali da alfabetização e ela se torna letrada, né, e em que momento a gente seria ideal para se trabalhar o letramento digital, né? O letramento digital tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, o acesso a essas tecnologias, as formas de serem usadas, as formas saudáveis, né, e, enfim, em breve vai ter novidades aí, assim que terminar, né, eu vou conseguir falar mais disso, mas, mais uma vez, agradecer, né, obrigado pela Beth, por ter a oportunidade de escrever junto com ela, e Velise por lembrar da gente, né, de poder divulgar isso e levar para todo mundo conhecer o festival e esse olhar curador. Beleza, Jean, obrigada, Beth. Gente, eu vou encerrar aqui a live, mas queria agradecer muito o pessoal que está assistindo, né? A gente não vai conseguir fazer perguntas, né? Que a gente se estendeu muito aqui na live, eram muitos autores, mas só para reforçar, a gente já colocou no chat,
A live, ela está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada aqui no Facebook, ela vai ser disponibilizada no YouTube. O livro vocês têm acesso pelo site cartilhagames.com.br, é um livro de download gratuito, é só vocês entrarem no site. Queria agradecer muito a audiência de vocês, e é isso, gente, a gente vai trabalhar, a gente teve uma solicitação de várias pessoas para a gente fazer lives com cada um dos autores, então vocês fiquem atentos aqui no site, e assim que for possível, a gente vai anunciando as lives com os autores, e aí a gente vai fazer uma live com cada um. Gente, muito obrigada, e é isso, até mais.